A reforma administrativa já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. E eu quero te falar o que muda para os servidores públicos, o que altera para as prefeituras e estado, o que isso traz de impacto no dia a dia. Fica comigo no vídeo que eu quero te explicar tudo isso. Meu nome é Adriano Marsaro e você está no Economicamente Falando. E eu sei que você, assim como eu, não quer ir trabalhar em um dia qualquer, ser chamado no RH e ouvir que você está demitido. E preocupado com isso, muitas pessoas buscam então os concursos públicos, visando uma estabilidade. Porém, tudo isso pode mudar com a reforma administrativa que eu quero te falar agora. Uma das principais reformas do governo de Jair Bolsonaro foi votada e aprovada pela CCJ na última terça-feira, dia 25. A proposta de emenda constitucional da reforma administrativa envia um texto que traz a prerrogativa de alterações de como é o funcionarismo público atualmente. Dentre elas, o fim da estabilidade para futuros servidores, que é uma das principais mudanças previstas pela proposta, e o governo tenta então manter uma prerrogativa para cargos típicos de Estado, ou seja, aqueles que existem apenas na administração pública. Isso pois, para o governo, manter essa prerrogativa de estabilidade para esses cargos traria uma maior percepção de validação da proposta, já que alteraria o regime militar, da polícia e de muitos funcionários do alto escalão do Ministério Público. Portanto, estes funcionários não serão mexidos em nada, continuarão com sua estabilidade garantida. Então, vamos falar o que muda a proposta e como ela deve ser apresentada ao Senado. Primeiramente, cargos típicos de Estado. São funções que não existem no setor privado e terão uma estabilidade similar aos moldes atuais, após 3 anos. Vou te explicar o porquê este período de 3 anos mais para frente. Uma lei complementar deve esclarecer então quais são essas carreiras que integram esse grupo. Hoje inclui principalmente diplomatas, auditores fiscais e militares, por exemplo, que são carreiras que não existem no setor privado. Não existe um policial militar privado. São funções que são típicas do Estado. O ingresso será, como é hoje, por meio de concurso público. Segundo, cargos com vínculo por prazo indeterminado. Prazo por tempo indeterminado é aquele cargo que você assina na sua CTPS, o cargo comum de qualquer empresa privada. O ingresso nesse cargo, porém, no Estado, ocorrerá por meio de concurso público. No entanto, aqueles com prazo indeterminado não terão estabilidade assegurada, como ocorre hoje e como deverá ocorrer para os cargos típicos de Estado. Ou seja, funcionários contratados por prazo de modelo indeterminado seriam passíveis de demissão conforme interesse da administração pública. E também um vínculo por prazo determinado. Na verdade, uma expansão da possibilidade de contratação de servidores públicos por um prazo definido, sem estabilidade alguma. O ingresso não seria por meio de concurso público, mas por uma seleção simplificada, um processo seletivo, assim como é feito hoje. Atualmente, este modelo é permitido apenas para muitos casos específicos, como algum desastre natural ou um preenchimento de vaga que ocorreu muito repentinamente, onde a prefeitura, o Estado, qualquer tipo de órgão público abre um processo seletivo simplificado e contrata a pessoa por 1, 2 anos. Esse tipo de molde, então, seria amplificado para que houvesse uma maior rotatividade de servidores conforme as mudanças da administração pública. Vínculo de experiência. Após a aprovação do concurso público, os candidatos para as vagas típicas de Estado ou aqueles com prazo indeterminado passariam então por um período de experiência,
O prazo mínimo é de 2 anos, mínimo de 2 anos e mínimo de 1 ano para o cargo indeterminado. Este período, que atualmente é chamado de estágio probatório, de 3 anos, na verdade não é 3, é 2, prorrogar por mais 1. Porém, de fato, quase todos os estatutos utilizam um período máximo de 3 anos. Passará então a ser um período de experiência, onde o funcionário poderá ser demitido caso ele não se enquadre nos índices de rendimento propostos pela atual administração. E agora, os assuntos mais polêmicos da proposta. Primeiramente, o fim da estabilidade. O texto prevê o fim da estabilidade para futuros servidores. A prerrogativa da estabilidade valerá apenas para os cargos típicos de Estado, segundo a proposta. Cargos típicos de Estado, como eu já disse, são aqueles que só existem na administração pública e não encontram paralelo com a iniciativa privada. De acordo com o projeto, uma lei deve esclarecer então, realmente no papel, quem são esses cargos típicos de Estado que continuarão com a estabilidade garantida. Lembrando também que essa prerrogativa vale apenas para futuros servidores. Você que já é servidor, você terá sua estabilidade garantida como direito adquirido, ao menos por enquanto, caso não resolvam fazer alguma pegadinha com você. Por isso, a proposta não será tão fácil de ser aprovada. Muitos deputados estão lutando por algumas classes de servidores com medo de que, futuramente, os servidores já aprovados possam perder sua estabilidade. E como eu já disse, uma mudança então nos concursos. A proposta mantém a previsão de realização de concursos para cargos permanentes fora das carreiras típicas de Estado, mas destaca que haverá uma mudança na etapa de vínculo de experiência de no mínimo 2 anos. Como eu já disse, atualmente há um estágio probatório de 2 anos prorrogável por mais 1, ou seja, 3 anos de estágio probatório. Então não pense você que passou no concurso público, você está garantido pelo resto da vida. Nem atualmente isso se qualifica. Atualmente isso não funciona. Você precisa passar pelo estágio probatório. O estágio probatório então mudará para período de experiência. Nas férias. A PEC prevê que servidores públicos não poderão ter mais que 30 dias de férias por ano. Segundo o governo, esse é um dos pontos que corrigem distorções históricas e contribuem para uma melhora de imagem do servidor público. O relator destacou que eventuais mudanças em relação a algumas categorias devem ser alvo de análise de comissão especial. Realmente, mais que 30 dias de férias por ano para o servidor, justamente e somente por ele ser um servidor, é injusto com você, trabalhador, ou com outros servidores que têm 30 dias de férias no ano. Todo servidor, todo funcionário tem 30 dias de férias. Por que alguns servidores podem ter mais que 30 dias? Essa é uma proposta, então, como já disse, visa corrigir essa disparidade histórica. E também o modelo de aposentadoria compulsória deve ser aposentado. Sim, existe uma forma de punição para alguns servidores que é a aposentadoria compulsória. Você fez alguma besteira, sua punição será: você será aposentado. Essa é a punição. A pessoa não vai mais trabalhar, vai receber em casa. Essa é uma punição que sai caro para os cofres públicos e visa então ser extinguida. O mais importante é o fim da promoção por tempo de serviço. O fim de tudo, anuênio, quinquênio, sexta parte, qualquer tipo de promoção que seja exclusivamente por tempo de serviço deverá ser eliminada. Ou seja, atualmente o funcionário público recebe anuênio ou quinquênio, sexta parte, que são aumentos salariais conforme ele faz 1, 5 ou 20 anos de serviço. E tudo isso deverá ser extinguido para que o funcionário receba o mesmo salário do primeiro até o último dia de serviço no órgão público que seja. E você? O que você achou dessas propostas? Será que a partir da aprovação desta PEC
a carreira de concursado não é mais tão interessante? Será que algum concursado sairá da instituição pública e procurará finalmente uma instituição privada? Se gostou do vídeo, se foi esclarecedor para você, clique no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e espere por mais vídeos como este. Obrigado!